solidar, discipular, te enviar. Esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1, começar a partir deste versículo, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês, ou vós, já estáis limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Mais uma vez, esse versículo ele é muito interessante partilhar. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos ou os galhos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Quantos discípulos de Jesus aqui nessa noite podem entender essa palavra? Amém? Ainda no livro de Joel, capítulo 3. Joel é um livro bem pequeno, que ele fica nos profetas menores. Logo depois de Daniel começa a vir os profetas menores, e Joel ele está antes de Amós. Capítulo 3, versículo 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos pelo poder sempre eterno da tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Teu reino, Senhor, é interessante falar do teu reino, do Senhor, da tua magnitude, da tua bondade, porque diz, Senhor, que o teu reino, ele é um equilíbrio, ele é equidade e ele é justiça. De um lado ele é misericórdia e de outro lado ele é justiça. Bendito é o teu nome para sempre. Amém, amém e amém. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso. Nós temos trabalhado sobre ser luz, num período onde começa o texto bíblico do Gênesis, aonde Deus faz uma clara separação entre luz e a Bíblia diz no começo que a primeira coisa, querido, quando o Senhor começa a fazer ali todas as coisas, ele diz: haja luz. E é o que aconteceu? Houve luz. Diga: houve luz. Muito importante entender isso, porque quando chegamos com Jesus, Jesus fala que nós devemos ser luz e ser sal nessa terra, ser luz. E luz, querido, é inconfundível, não tem como não aparecer a luz. Luz sempre vai aparecer, assim como trevas também, sim ou não? O que é luz aparece, e o que é trevas também aparece. Se você adora o Senhor e glorifica o seu nome, está aqui num culto de adoração numa casa de oração do Senhor, a luz aparece. Mas se porventura você saísse daqui e você passasse na frente de um terreiro de macumba, também você perceberia que ali haveria trevas. Até pelo próprio ambiente, o ambiente é um ambiente escuro. Certa vez passando com um pastor amigo meu, e ele ainda não era pastor nesse tempo, ele disse: vamos entrar aqui nesse lugar, pastor, e vamos botar para quebrar aí, vamos entrar e vamos arrebentar tudo aí. Eu disse: nós não podemos fazer isso,
porque não nos é dado o direito de entrar em lugar público, na verdade é um local privado, e corremos o risco de sermos presos. Eu entendo o que você quer dizer, entendo que quando entrarmos lá, os demônios terão que se curvar diante do Senhor que está na nossa vida, mas nós não podemos fazer assim. Nós podemos entrar onde nos é permitido entrar. A luz, querido, ela entra quando há uma legalidade, quando tudo está organizado, quando tudo está pago. A casa de alguém, por exemplo, que não paga a sua energia, é cortada a luz, então não entra a luz, porque há uma legalidade em cima, há algo que está fechando, parando para que não permita que a luz entre. Muito interessante isso. Legalidade é um direito que alguém dá para exercer alguma coisa, seja para o bem ou seja para o mal. Mas a Bíblia chama-nos para ser luz. E nós temos visto, passamos esses últimos domingos, nós vimos Rainha Esther. E a Rainha Esther, ela nos mostra sobre ser luz. E mais interessante para mim aqui, que eu encontrei uma palavra para descrever esses três personagens que nós falamos dele nesses 3 últimos domingos, é romper a barreira do natural. Você pode dizer isso? Romper a barreira do natural. Agora diga mais forte: romper a barreira do natural. Significa tocar no sobrenatural. Você nunca tocará no sobrenatural se você não romper com o natural. Quando você achar que está tudo muito tranquilo, natural, isso aqui é natural, eu estou pegando nisso aqui, isso aqui é natural, a água é natural, isto é natural, o papel que é feito, esta Sagrada Escritura, isso é natural, o papel é natural, este controle, este cajado com óleo é natural, tudo que temos aqui é natural. Nós precisamos romper com o natural para poder entrar no sobrenatural. E a Rainha Esther, queridos, ela estava vivendo confortavelmente no natural. E no natural, quando houve uma palavra de romper para o sobrenatural, ela ficou com medo. Mas ela conseguiu descobrir a fórmula pelo qual ela conseguiria romper o natural para entrar no sobrenatural, então a posse também do natural daquilo que ela queria para a vida dela. Veja bem, nós queremos entrar e tomar posse de alguma coisa para a nossa vida, até no natural, mas nós precisamos primeiro romper com o natural que está nos atrapalhando, romper com aquilo que é natural, mas que está fechando a minha entrada naquilo que eu quero executar. Quando os discípulos estavam começando a sua vida, ali em Atos, no capítulo 4, eu acho muito interessante que a Bíblia fala que tinha tudo em comum, e eu tenho pensado muito sobre isso em nossa vida, nós como igreja do Senhor, a termos um tempo maior de muita coisa em comunhão, um tempo maior de comunhão nas nossas vidas, também um para com os outros, ao ponto de estar mais junto, mais próximo, mais ligado, muito mais ligado. Nós precisamos entender isso, que não é só estar em oração pelo outro, mas é estar junto no momento oportuno, tirar um tempo. Dá para tirar meia-noite, então eu vou tirar meia-noite, porque eu não tenho tempo mais durante o dia, porque o dia eu estou trabalhando, estou estudando, tiro meia-noite. Tenho que dar um jeito de eu sair daquilo que está me prendendo no natural. E veja bem, é um natural comum. Ah, mas eu estudo, mas eu trabalho, eu não posso estar lá. Mas então eu vou estar 5 horas da manhã, antes de trabalhar, vou estar lá na casa de um irmão, ou de alguns irmãos que estiver mais próximo, para entrar no nível maior de comunhão, romper com o natural. E como é que ela começou isso? Preste atenção, tudo tem que ter algumas bases, alguns alicerces para poder nós fazermos tudo isso. A Rainha Esther, ela fez 3 dias e 3 noites de jejum e oração. Quantos dias? 3 dias e 3 noites de jejum e oração.
Algumas coisas, querido, no sobrenatural não dá para entender e querer ultrapassar no natural. Eu vou, agora tá bom, pastor, entendi, um start legal, então eu vou estar horário tal, vou ligar para o irmão um horário tal, e mesmo que eu não possa ir lá, aí eu vou orar com ele pelo telefone. Olha que coisa legal. Mas eu quero te dizer, querido, que não é só um start mental aqui e agora, ou só um momento. Você precisa entender que isso tem que ser mais efetivo, isso tem que ser uma doação maior, isso tem que ser uma entrega maior. E tudo que é uma entrega maior custa um pouco mais para nós. É o nosso tempo, é o nosso horário, custa. Mas quem disse, querido, que se eu quero entrar no sobrenatural não vai custar nada para mim? O grande problema é as pessoas não querem pagar nada. Veja bem, quando eu sou criança, eu tenho tudo de graça, sim ou não? Criança dentro de casa tem tudo de graça, precisa trabalhar. Mas quando eu torno-me adulto, nada para mim mais é de graça. Tudo eu tenho que pagar. Há um preço que eu tenho que pagar para me sair do que está tentando me paralisar. E querido, não é um culto só, não é um domingo só. Preste atenção, abra a sua mente, porque senão você vai ficar perdido, você vai ficar confuso. Não é um domingo só é muito pouco. É muito pouco para dar para Deus. É muito pouco para uma unidade maior. Porque o que o Lucas trouxe aqui é exatamente o que o Senhor trouxe para nós nessa noite, pela palavra aqui, no livro de Lucas, de João, capítulo 15, que nós acabamos de ler. Se nós estamos ligados na videira, que é o Senhor, nós precisamos produzir frutos. Mas são diversos frutos. O primeiro fruto que fala sobre o fruto da comunhão. Tem os frutos das bênçãos materiais na nossa vida. Tem os frutos de ganhar vidas, que esse é o mais importante. Porque foi por isso que Jesus, no texto que o irmão trouxe aqui, de João 3,16, diz que Jesus veio exatamente por isso. A coisa mais importante é ganhar vidas para o reino de Deus. O mais importante não é o que eu e você temos. O mais importante é ganhar vidas para o reino de Deus. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor e Ele vai perguntar o que nós fizemos. E o texto vem dizendo aqui de Lucas, que se eu estou ligado nele, eu vou dar fruto. Então eu preciso entender essas bases para poder eu dar fruto. Não basta eu ter vontade de dar fruto. Eu tenho que entender como eu tenho que romper com o natural para ir para o sobrenatural. Quando Esther começa nos 3 dias e 3 noites, ela entra num nível tão grande de poder na vida dela, que acaba com aquilo que a maioria das pessoas ainda estão bloqueadas, que é chamado medo. Medo de se aproximar de alguém, medo de bater na porta da casa de alguém e falar do amor de Jesus, medo de ser incompreendido, medo de diversas formas, medo de tratar com a família, medo de dar testemunho no trabalho, na escola. Nós precisamos romper com tudo isso, e isso aqui é muito claro com a rainha Esther. Ela rompe com o medo em 3 dias de jejum e oração. Então, se você está hoje entendendo isso, Deus está dizendo que é preciso você tirar um tempo de jejum e oração. Mas eu não posso. Quem diz que não pode, querido? Quando você decide entrar em jejum e oração, verdadeiramente, quando você entra nesse ponto tão importante, sabe o que acontece? Você rompe com a barreira do natural. E quando você rompe com a barreira do natural, o que vai acontecer? Fatalmente você começa a entrar no sobrenatural e tudo começa a ficar claro, tudo começa a ficar muito mais fácil nas suas mãos. Tudo aquilo que é muito complicado, de repente descomplica tudo, porque você entra na barreira do sobrenatural. A Bíblia ainda nos mostra de Davi, quando ele entende exatamente aquele momento. Davi era um jovem cheio de muitos sonhos, de muita coisa na vida dele, mas quando ele vê uma grande barreira, Davi diz: eu não estou nem vendo. O que eu quero é ter vitória na minha vida. Se eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. O que eu não posso é ficar parado. O que eu não posso é ficar dando desculpa. O que eu não posso é ficar acomodado. O que eu não posso é ficar escondido.
que eu não posso é ficar olhando do mesmo jeito que está todo mundo olhando. Eu tenho que sair daqui e avançar. Eu não estou nem vendo o tamanho da dificuldade, estou nem vendo o tamanho do gigante. Eu estou vendo é a oportunidade que eu tenho que me lançar para ela. Quando eu olho para a vida de José, queridos, tinha um sonho. E dentro desse sonho que ele tinha, José está agora diante de série de dificuldades. Porém, José, ele mentaliza e ele diz bem assim: se eu permanecer firme, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Se os sonhos de Deus jamais vão morrer, o sonho que ele plantou no meu coração é dele. Isso significa que para acontecer eu não posso morrer. Se eu não posso morrer, os sonhos então vão acontecer. Uma outra coisa que eu acho lindo de Davi é que Davi, mesmo depois de pecar, veja bem, mesmo que o homem peque, o Senhor, se ele volta para o Senhor, porque a base do trono de Deus é misericórdia e justiça. De um lado está a justiça, que diz: você pecou, você precisa pagar, e o salário do pecado é a morte. Porém, do outro lado, para equilibrar, tem o amor de Cristo Jesus, que diz que o Senhor intercede por nós, aonde ele diz assim: eu morri por causa dessa pessoa, e o meu amor por ele livrou não só de um pecado, mas de todos os pecados. Enquanto há um equilíbrio, porque o reino de Deus é um equilíbrio, a base do trono do Senhor é um equilíbrio. O Senhor agora estabelece exatamente na minha e na sua vida. Eu errei, mas a misericórdia do Senhor vai lá e me arrasta e me tira do pecado, e me coloca de pé na rocha que é Ele. Quando eu entendo exatamente esta base aqui, eu entendo o que Davi passou no tempo da sua peleja, no tempo do seu pecado. E Davi faz uma oração e ele diz assim: Senhor, porventura o pó, se eu morrer, voltar para o pó vai te louvar? Não é melhor permanecer vivo? Porque vivo eu posso te louvar? Querido, olha aqui a clareza de Davi dizendo: Senhor, eu não posso perder, Senhor, eu não posso morrer, Senhor, eu não posso me frustrar a ponto de morrer. Porventura, se eu viver isso, eu vou conseguir te louvar? Não. Então, o Senhor que está na minha vida me levanta e me põe de pé. José tem esse sonho, e José, exatamente nisso, querido, quando José tem esse sonho, ele entende que, por causa do sonho de Deus na vida dele, ele sabe que os sonhos de Deus não podem morrer. Existia a dificuldade que ele estava passando, mas ele entendeu uma coisa: eu não vou morrer, e os sonhos de Deus em mim serão feitos, vão acontecer na minha vida. Agora deixa ele mostrar uma coisa aqui, capítulo 3 do livro de Atos, porque eu quero chegar agora no texto que li com vocês aqui de Joel, que fala multidão no vale da decisão, uma multidão no vale da decisão. E o texto que eu li com você, que todo está ligado na videira, vai produzir muitos frutos, está falando dessa multidão que está no vale da decisão, que eu preciso alcançar. Por isso eu preciso ser luz para todo mundo. E eu encontrei aqui duas pessoas que decidiram. Eu acho interessante o testemunho do pastor Agrinaldo, da Igreja Viva, que o apóstolo Juvenal disse para ele, certa vez conversando os dois, e o apóstolo já tinha ministrado tanto na vida dele, como a gente tem ministrado tanto na vida de tantas pessoas, para desatarem, para começarem a dar fruto, para começarem a avançar, para começarem a dar realmente resultado no reino de Deus. O investimento foi muito alto na minha e na sua vida, para a gente não dar resultado. Eu tenho que dar resultado, porque uma vez que é um investimento muito alto, querido, quem investe muito alto porque quer resultados muito altos, e o investimento de Deus na minha e na sua vida foi muito alto. Então requer de nós resultado muito alto, muito alto. E o interessante é que o apóstolo estava conversando com ele, e uma vez o apóstolo, até já chateado, disse assim para ele: meu filho, sabe quando é que você vai dar resultado? Sabe quando você vai começar a conquistar? Sabe quando você vai começar a entrar no nível do sobrenatural de Deus? E ele virou para o apóstolo: quando? O apóstolo disse: quando você quiser.
Quando você decidir começar a fazer. Quando a Bíblia está falando que estamos ligados no Senhor e não tem como não dar frutos estar ligado nele, a não ser que eu não esteja ligado nele. Mas se eu estou ligado nele, eu tenho que dar frutos. Não é uma questão de se, talvez, não tem como. A Bíblia diz que todo que está ligado nele produz fruto. Frutos dignos de arrependimento. Começa primeiro com frutos dignos de arrependimento e depois passa para vários frutos na nossa vida, inclusive o principal, frutos de conquista de almas para o reino de Deus. Testemunho, palavra revelada, falada através de nossa boca, através do nosso comportamento, do nosso viver. Eu acho interessante no capítulo 3 do livro de Atos que está Pedro e João. E Pedro e João, eles tinham um caminho que eles seguiam para o templo, para a casa do Senhor, um lugar como esse. E eles tinham um caminho assim como você tem um caminho para chegar aqui. E quando eles estavam caminhando na direção, de repente eles encontram, não por acaso, porque estava sempre ali um homem aleijado. A Bíblia diz que ele era colocado todo dia na porta do templo. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas pessoas estão na porta do templo? Significa estar na porta do templo. Deixa eu lhe dizer o que significa. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e gostam. Ouvem a palavra de Deus e se simpatizam. Ouvem a palavra de Deus e sabem que é verdade porque fala o seu coração. Ouvem a palavra de Deus e até têm boa vontade. Ouvem a palavra de Deus, mas nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Sempre tem vontade, mas quem diz que basta ter vontade, se não houver uma execução? Este homem estava na porta, todo dia era colocado na porta. Sabe o que significa porta, querido? Porta significa um lugar de entrada e saída, que pode estar dentro como pode estar fora, como pode estar fazendo, como pode não estar fazendo. Quando eu observo isso aqui, eu vejo que este homem tinha uma indecisão na vida dele. Havia uma doença física sim, mas espiritualmente eu quero que você entenda que havia um problema. Aquele homem nunca havia se convertido, e ele estava no tempo de Jesus. Ele tinha visto os milagres de Jesus, ouvido falar dos milagres de Jesus, como muita gente nessa terra tem ouvido falar dos milagres de Jesus, como tem visto na sua vida, como tem visto a vida de tanta gente nessa terra que já aceitaram Jesus, como Jesus transforma. Mas esse homem estava continuamente do mesmo jeito. Mas o problema não era só o homem, veja alguém, o problema também daqueles que já tinham Jesus na vida. Pedro e João já tinham Jesus, andavam com Jesus, tinham a presença gloriosa do Senhor, tinham a casa, a vida arrumada na presença do Senhor, já tinham o Espírito Santo na vida deles, porque chega esse momento aqui, o Espírito Santo já tinha descido sobre eles. Mas eles passavam continuamente e nunca pararam para observar aquele homem. Talvez você tenha passado por algumas pessoas, ou algumas pessoas tenham passado por você todo dia, ou uma vez ou outra, em algum momento, e você tem passado por elas e elas passam por você. Mas só tem acontecido isso, passagem de um lado para o outro, alguém passando por outro, apenas passagem de um lado para o outro. Isso não faz diferença nenhuma. Porque Pedro e João passando ali, aquele homem na porta da decisão, do qual a Bíblia está dizendo aqui em Joel, uma multidão no vale da decisão. Queridos, existe uma multidão de pessoas no vale da decisão, que estão precisando apenas de alguém para falar do amor de Jesus e tomar pela mão, porque você já vai ver o que vai acontecer aqui à frente. Existe uma multidão de pessoas que só precisam de eu me levantar e ir lá. Só basta eu não passar mais por elas, mas ao passar por elas, fazer alguma coisa na direção delas agora. É importante eu entender isso. Olhe, preste atenção. Isso é importante. Senão, você não produzirá frutos. E você precisa produzir frutos. Porque nós estamos num tempo maravilhoso, em que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, precisando de uma decisão, precisando de uma chance, precisando, querido, de um resultado na sua vida. Tem pessoas que estão, esse tempo que nós estamos aqui, como disse o Lucas, pessoas estão morrendo.
E não é só lá na igreja perseguida não, é aqui na igreja que não é perseguida também. É aqui nessa rua, é na outra rua ali, é lá no outro bairro, é no outro conjunto, é em outro lugar. São milhares de pessoas que nós estamos passando por elas, que elas estão no vale da decisão. Muitas delas estão na porta da igreja. Quantas pessoas estão na porta apenas para entrarem, mas nunca ninguém estendeu a mão para elas. Você precisa de Deus, pedir de Deus estratégias, mas você precisa também fazer a sua parte lá. Você precisa fazer como Rainha Esther para acabar com o medo. Jejue e ore para acabar com o medo. Esse não é um medo natural, não. Existe medo natural. Eu não posso, por exemplo, passar aqui na grande circular no horário de 5, 6 ou no horário de 7, 8, 9 horas da manhã, porque o trânsito é intenso. Passar de olho fechado na rua, isso não é fé, isso é loucura, isso é tentar a Deus. Mas eu quero dizer, querido, que fé significa aquilo que eu não estou vendo, mas aquilo que é possível, mas daquilo que eu acredito e daquilo que eu vou fazer. Preciso romper com isso, romper de estar olhando as pessoas que estão na fábrica trabalhando do meu lado, há anos e anos trabalhando comigo. Eu nunca falei nada de Deus para elas, mas porque eu fico com medo, eu tenho que entrar em jejum e oração para romper com esse medo e falar para as pessoas, porque a Bíblia diz, querido, aqui que tem uma multidão e só basta eu falar, só basta eu ir. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai convencer sem a minha participação, porque o Espírito Santo ele não age sem legalidade nessa terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está dentro de nós, então ele só opera através de nós. Mas que eu expulso demônios é pelo poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nem de mim, porque se o Espírito Santo não estiver dentro de mim, eu não expulso nada. É o Espírito Santo dentro de mim. Eu aceitei Jesus, eu tenho que compartilhar Jesus. Eu aceitei Jesus, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que hoje chegar na minha casa e orar, e me arrepender, e orar ao Senhor, e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu preciso fazer algo. Preciso sair do meu conformismo, preciso sair das minhas coisas e olhar para as coisas dos outros. Como disse o Lucas, nós temos tanto, e tem tanta gente sem nada, e nós não só falando de tanto materialmente, estou falando de tanto espiritualmente, de tanto de Deus que nós temos, e tanta gente que não tem nada de Deus, precisando de uma palavra, das pessoas querendo se matar, pessoas que precisam de alguém para dar uma palavra, família se destruindo, precisamos ir lá, nós precisamos ir lá e falar do amor de Deus, precisamos sair das quatro cantos da parede e ir e fazer, porque isso é o chamado para nós fazermos. Se eu estou em Jesus, eu preciso produzir frutos. E o texto ele é triste em um certo momento, que ele diz: se eu não fizer, a Bíblia diz que é cortado e lançado no fogo. Sabe quando é que vai ser cortado? Não é aqui que vai ser cortado, não. É cortado a igreja? Não é cortado a igreja, não. Sabe onde é cortado? É no dia do juízo, no dia já na presença do Senhor. Aqui não vai ser cortado nunca, ninguém vai desprezar, nunca vai ser cortado. Mas é quando chegar na presença do Senhor. Você tem que entrar temor no meu coração. Você tem que gemer o meu coração de ver as pessoas como pessoas, não como árvores, não como coisas, não com indiferença. Pedro e João estão passando, e passaram ali, e aquele homem estava, e como a Bíblia diz que até as pedras clamam, como Pedro e João sempre passavam por lá, foi aquele aleijado que chamou a eles. Querido, quantas pessoas às vezes até chamam, você nem precisa às vezes ir na casa de ninguém, às vezes você está em um local, já te chamam e perguntam alguma coisa de você. Pedro e João foram chamados para dar frutos, e naquele momento Pedro para e João, até porque eles estavam pensando em coisas materiais. O Senhor estava falando: meu reino tem nada a ver com coisa material, meu filho, para salvar as vidas das pessoas. E naquele momento eles olham para o homem, e eles fitam os olhos no homem, e quando eles colocam o olhar naquele homem, o Espírito Santo coloca o olhar no homem. Lembra que falei, o Espírito Santo, nós somos o agente do Espírito Santo. Quando nós colocamos o olho em alguém, é o Espírito Santo colocando o olho naquela pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme pelas pessoas, ele geme por nós, ele intercede por nós.
E quando o Espírito Santo coloca o olhar naquele homem, o Espírito Santo ama diretamente, incondicionalmente. Então Pedro e João, revestidos do Espírito Santo, começam a amar. Como é que eu vou amar alguém? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo para me amar. Como é que os casamentos dão certo? Tem que estar cheio do Espírito Santo dentro da minha casa. Tem que estar cheio do Espírito Santo do meu marido e tem que estar cheio do Espírito Santo da minha esposa. Se não, não tem amor. Que é o Espírito Santo que gera o amor em nós. Às vezes você vê alguém gritando, talvez seu vizinho, você vê gritando com a esposa gritando, e filho chorando. É a falta do Espírito Santo de Deus lá, querido. Porque onde é o Espírito Santo? O amor. O amor genuíno é a base do reino de Deus. E isso aqui é a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um espírito de amor. Quando Pedro e João fitam os olhos naquele homem, que o Espírito Santo por eles fita os olhos, bate os olhos naquele homem, ele diz assim: olha, nós não temos nem ouro e nem prata, nós não podemos te dar esmola. Até porque esmola você tem agora e daqui a pouco você precisa de novo. Mas o que nós temos para você é muito melhor do que. E a Bíblia diz que eles estendem a mão, eles dizem: em nome de Jesus, receba cura. Só, queridos, que eu acho interessante é que eles estendem a mão para o homem. Por que eles estenderam a mão para o homem? Não foi curado agora em nome de Jesus? Por que teve que estender a mão? Você já se perguntou lendo esse texto, por que eles tiveram que estender a mão? Porque naquele momento, queridos, aquele homem não sentiu nada. Aquele homem não sentiu nada. As pessoas estão precisando que nós apenas não ministremos Jesus, mas que nós estendamos a mão. E quando eles estendem a mão, eles pegam a mão do homem e levantam o homem. Eles ministraram Jesus e depois estenderam a mão e levantaram o homem. Quando eles levantam o homem, os artelhos do homem, os pés, as pernas, começam a sentir. Porque o homem era paralítico, não sentia nada. Então ele começa a ter sensibilidade e fica firme. E a Bíblia diz que quando ele vai levantando, a Bíblia diz que ele não aguenta apenas levantar, ele dá um salto para cima. A Bíblia diz que de um salto se pôs de pé e começou a glorificar a Deus. Deixa ele chamar a atenção nessa noite em nome de Jesus. Nós precisamos estender a mão para as pessoas. E quando nós estendemos a mão para as pessoas vão se levantar. A Bíblia diz, queridos, que as pessoas vão começar a glorificar a Deus. Não é glorificar a Deus, queridos, simplesmente porque eu fiz alguma coisa por alguém, mas é glorificar a Deus porque a cura de Deus, ela se estabelece no corpo, na alma e no espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Então quando Deus entra na vida do homem, Ele atua no corpo do homem, na alma do homem e no espírito do homem. Aquele homem não ficou de pé simplesmente no corpo físico. O espírito daquele homem é que levantou aquele homem. Sabe o que significa espírito? Porque o homem é composto dessas três formas. Corpo é aquilo que você está vendo, aquilo que você pode ver em você, é a matéria. A alma é o teu sentimento, é aquilo que você sente. A alma está o amor, está a alegria, tristeza, frio, quente. E o que é espírito? Espírito é consciência. Espírito é saber o que é certo e o que é errado. Espírito é o único que você pode contactar com Deus. Então quando aquele homem é tocado nas três áreas da vida dele, ele dá um salto, e aquele homem é liberto no corpo, na alma e no espírito. Deixa eu lhe dizer, querido, em nome de Jesus, estou caminhando para o final. E eu quero nessa noite que nós vamos orar aqui, porque esse é um momento de oração, essa é uma casa de oração. E você vai entrar nesse nível de autoridade em Deus maior na tua vida, um fluir maior, muito maior. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu lembro que na minha infância, que era normal nós brincarmos de culto em casa. Sabe, cultinho das crianças. É normal. Sempre tinha um pastor, sempre tinha alguém para cantar, sempre tinha uma pessoa que apenas lia o texto. E às vezes a gente ainda colocava alguém
no meio como visitante. Era muito interessante. Eu lembro desse tempo na minha vida, um tempo muito, muito legal, em que a diversão de criança era fazer culto, era brincar de culto em casa. Eu acho que desde lá Deus começou a treinar, porque normalmente eu gostava de pregar no meio dos meus irmãos, mas eu gostava de cantar também, gostava de tocar, embora nunca tenha aprendido a tocar, mas tinha um violão. E o que me chama a atenção, querido, desse tempo, é um tempo muito importante. Agora deixa eu lhe dizer o que aconteceu com uma pessoa num desses cultos de criança, não comigo, mas na casa de uma outra pessoa. Estava ali aqueles irmãos pequenos brincando de culto no quintal, e chegou uma família naquele bairro próximo da casa daquela família, e aquelas pessoas, o pai era macumbeiro e a mãe também, e eles chegaram para abrir um terreiro de macumba naquele lugar, e eles tinham um filhinho pequeno, e aquela criança começou a sair na rua para conhecer e querer brincar com as outras crianças. Queria brincar com as crianças, e ele olhou pelas frechas, pelos buracos da cerca daquela casa. Possivelmente era cerca de madeira. Sei aqui quantos já moraram com casas que eram cercas de madeira, algumas pessoas. E aquela criança olhou pelos buracos da cerca de madeira e viu as crianças lá brincando. Então ele foi e ele começou a olhar, e dado momento uma das crianças olhou e viu e chamou, perguntou se ele queria brincar, e ele pulou a cerca e disse: o que vocês estão brincando? Vamos brincar de bola? Vamos brincar disso? Eles disseram: não, aqui a gente gosta de brincar de culto. Aí ele disse assim: o que é isso? Ele disse assim: aqui tem o pastor, aqui tem esse fulano, aqui tem outro, aqui tem o que canta, aqui tem... E a criança disse: e o que eu posso ser? Ele disse: você vai ser o visitante, porque no nosso culto também tem um visitante, então você vai ser o visitante. Aí ele: tá legal. Aí sentou lá para ser o visitante. Aí eles brincando, quando terminou, uma das crianças disse assim para ele: deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sente medo alguma vez, se você sente medo na sua casa, aonde você sente medo? Lá na igreja, o pastor disse que nós devemos, toda vez que nós sentimos medo, nós devemos clamar o sangue de Jesus. Se nós clamarmos pelo sangue de Jesus, toda a dificuldade, todo o medo, ele vai embora. E aquela criança ouviu aquela palavra e foi embora. E aqueles pais então começaram a fazer aquilo que eles estavam propostos a fazer lá. Abriram aquele centro de macumba e começaram a fazer suas magias. Mas eles começaram a sentir dificuldade. Eles diziam que os espíritos não estavam conseguindo conectar com eles, com aquilo que eles faziam. Então eles fizeram um ritual e um pacto, e eles pediram então que os demônios rompessem para que pudessem baixar no terreiro. E o demônio disse para ele que ele tinha que pegar o filho dele e consagrar imediatamente aquele filho dele pequeno, porque aquele filho dele seria a continuidade do pacto que eles estavam fazendo. E eles então colocaram a criança num local, fecharam o local e começaram a fazer o ritual. Mas eles começaram a fazer o ritual e não estava dando certo. E eles então fizeram uma outra vez, de outra forma, acenderam as velas, mataram as galinhas e não estavam conseguindo.
Então o espírito maligno disse para eles: se vocês não estão conseguindo, matem essa criança, porque senão ele vai dar problema para vocês lá na frente. E eles então se prepararam na noite para matar o filho. Então eles pegaram a criança e levaram para o mesmo local e disseram: você precisa ser sacrificado para que as coisas comecem a acontecer. E naquele momento que aquela criança estava ali, aquela criança lembrou daquilo que aquela outra, naquele culto de criança, ali naquele cultinho, ali naquela brincadeira de ler a Bíblia em casa com aquelas crianças, e o que aquela criança tinha dito para ele: toda vez que você sente medo, clame o sangue de Jesus, clame no nome de Jesus e o sangue de Jesus, que Ele vai te livrar. E naquele dia, quando aqueles dois, aquele homem e aquela mulher, se aproximaram daquela criança para matar aquela criança, e eles incorporaram demônios para poder eles matarem a criança. E quando eles incorporaram os demônios, e os demônios possuindo-os, e eles foram na direção para matar a criança, aquela criança lembrou daquela palavra, e aquela criança disse: o sangue de Jesus tem poder. E aquela criança foi começando a se encher de autoridade, e ela começou a dizer: o sangue de Jesus tem poder. E quando eles tentaram se aproximar, eles começaram a não entender e começaram a recuar. E aquela criança, em vez de recuar, a criança começou a ir para cima e dizer: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aqueles espíritos demoníacos tiveram que sair daquela casa, e aquela casa foi livre, os pais daquela criança foram livres, e hoje naquela casa é uma igreja que louva o nome de Jesus, e aquela criança se tornou um grande pastor, filho do Deus vivo. Queridos, tudo é uma questão de atitude. Se você hoje está precisando de uma libertação na tua casa, se você precisa romper, eu quero declarar que o sangue de Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele está aqui nesta noite para te livrar, e para te libertar, e para levantar a tua vida. Fique em pé em nome de Jesus, e nós vamos orar debaixo desse sangue poderoso. Alguns anos atrás, queridos, a igreja da Inglaterra, algumas igrejas na Europa, eram as igrejas que mais eram influentes na terra, eram as igrejas onde começaram a aumentar o nível de crescimento numérico de pessoas. Uma das grandes pessoas que eu lembro, estava estudando sobre ele essa semana, é sobre Spurgeon. Spurgeon, querido, com 17 anos, ele se tornou o maior pregador daquele tempo. Ele era um pregador do campo, ele era um menino do campo. Ele nunca teve uma faculdade teológica, ele nunca foi para um banco teológico para estudar a Bíblia. Ele apenas ouvia no templo, como você está ouvindo. Mas Spurgeon começou a estudar a Bíblia, e ele começou a pregar de uma forma que as pessoas pregavam diferente naquele tempo. As pessoas pregavam com muito cheio de detalhes. As pessoas pregavam com um fino acabamento das palavras. Spurgeon se tornou um pregador do povo. Ele se tornou o maior pregador, chamado pregador do povo. Spurgeon, com 17 anos, querido, ele começou a pregar a palavra de uma forma tão grande na Inglaterra, que ele foi convidado. Ele era de uma cidade pequena, mas ele foi convidado para Londres. Ele foi convidado para a capital. E quando ele foi convidado, que ele chegou naquele lugar, ele sentiu uma frieza tão grande. Era uma igreja que tinha quase 200 membros, ou 200 membros. Mas quando ele chegou lá, a igreja tinha poucas pessoas, muito pouco. Era um templo muito grande, com poucas pessoas. E aquele jovem pregador, cheio de alegria, cheio do fluido do Espírito Santo, ele começou a pregar uma palavra muito simples. E em pouco tempo aquela igreja começou a voltar aos caminhos do Senhor. Existe uma multidão de pessoas que hoje estão desviadas do caminho do Senhor. Uma multidão de pessoas que estão desviadas. Eu acredito que o maior número é de pessoas desviadas do que de pessoas que nunca ouviram da palavra. Spurgeon decidiu quebrar com o gelo. Se colocou na mão do Senhor. E uma das palavras é: o sangue de Jesus tem poder, vai levantar de novo a igreja. Não só não cabia mais naquele templo, não só não cabia depois nos outros lugares que eles começaram a abrir,
Porque o sangue de Jesus tem poder. E nessa noite, essa palavra, querido, é a palavra do sangue de Jesus, que restaura todas as vidas. O sangue de Jesus desfaz todo o problema. Novas pessoas são alcançadas. Oh, em nome de Jesus. Novas pessoas começam a serem libertas, porque uma multidão no vale da decisão. Quando Pedro e João levantaram aquele homem era uma chave para Israel, aonde uma multidão de pessoas, por causa do testemunho, vieram se converter ao Senhor. Quantas pessoas estão hoje no vale da decisão? E hoje Deus te faz pouca dele na terra. Deus te faz pouca dele na terra. A mão dele é com a tua mão para levantar uma multidão de pessoas para entrarem, não estarem mais na porta, mas entrarem na casa do Senhor para glorificarem em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga: eu concordo, eu glorifico a Deus. Aleluia. Deus é comigo. Diga: Deus é comigo. Oh, aleluia. Deus é contigo, com a tua casa. Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado é o Senhor para sempre.